Bom, nosso estudo de hoje é do livro Fonte Viva, o texto número 140, após Jesus, iniciando, né, nesse nosso ano, fazendo o nosso primeiro estudo do Evangelho no Lar, depois do nosso recesso do fim do ano. Então, o texto número 140, após Jesus. Emmanuel seleciona para nós aqui uma passagem do livro de Lucas, capítulo 23, versículo 26, trazendo uma daquelas passagens de Jesus logo após a sua condenação, quando Barrabás foi liberto e Jesus, então, condenado e carregando a sua cruz durante aquele percurso até o Calvário, né? O Calvário era o nome daquele monte que havia em Jerusalém, onde eram feitas as crucificações, exatamente num lugar alto para que toda a cidade pudesse ver. Então, muitas vezes dizendo assim, né, que cada um tem o seu próprio Calvário, né? Então a gente tem aquela ideia de que Calvário está relacionado com castigo, com sofrimento, e na verdade é o nome de uma região, de uma localidade em Jerusalém. Então Jesus, passando ali pela Via Crucis, todo aquele percurso onde ele carregava a sua cruz, houve um momento em que ele então foi auxiliado, ainda que contra a vontade daquele que ajudou, a carregar a sua cruz. E foi essa passagem que Emmanuel selecionou para nós. Ele disse assim: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. Então ele era Cirineu, que ele não era daquela região, ele era um viajante que estava por ali, um curioso no meio de tantos. E aí então ele foi, como Jesus não conseguia carregar mais a sua cruz, ele então foi escalado pelos soldados para que ele continuasse aquele caminho carregando a cruz de Jesus. E, claro, a contragosto, né, já que não tinha essa pretensão. Mas a mensagem, e essa é a parte importante, né, que a gente sempre comenta dos livros que são trazidos para nós baseados nos evangelhos, como o livro Fonte Viva, Vinha de Luz e outros livros que trazem passagens do evangelho e depois algumas explicações sobre essas passagens. É uma forma de nós estudarmos. Então a gente poderia dizer assim, como nós temos comentado durante essa semana a respeito dos romances espíritas, que eles vêm para trazer para nós ilustrações, alguns esclarecimentos sobre aquilo que é apresentado para nós na codificação. Esses livros dessas mensagens, como de novo Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso e outros livros, eles vêm complementar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eles pegam passagens. Kardec selecionou algumas passagens do Evangelho e trouxe alguns esclarecimentos, e daí então ele compôs o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois os espíritos, através, em especial Emmanuel coordenando esse trabalho, mas outros espíritos também já fizeram esse processo de esclarecimento, pegaram outras passagens dos Evangelhos e trouxeram explicações. Então nós podemos considerar que essas explicações que Emmanuel traz para nós, a gente lembra também que Emmanuel, na verdade, ele encabeçava, né, uma grande legião de trabalhadores no mundo espiritual que elaboravam esses textos, desenvolviam essas ideias, para que depois fossem psicografadas e, naturalmente, publicadas por nosso acesso. Então esses livros eles vêm para nós como sendo também um complemento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se por acaso eu dissesse assim, olha, eu não estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu estudo o Vinha de Luz. O Vinha de Luz nada mais é do que passagens do Evangelho também segundo o Espiritismo, já que os espíritos trazem esses esclarecimentos baseados na filosofia espírita. Então, sempre que tivermos à mão o Evangelho segundo o Espiritismo, tenhamos junto dele também, na nossa biblioteca, esses livros, esses livretos que trazem essas passagens baseadas nos ensinamentos do Evangelho. Então essa é uma recomendação importante que nós devemos guardar, lembrando sempre que as explicações
espíritas sobre essas passagens morais, principalmente, elas se encontram dispersas em várias obras. Nós precisamos então identificar essas obras, guardá-las para o nosso estudo e utilizá-las sempre que possível. Bom dia, Elcio. Então aqui nós tivemos essa passagem de Jesus, um momento bastante emblemático, que antecedia o grande momento em que Jesus foi executado, segundo as leis romanas, por se tornar um indivíduo que mobilizava a população contra o domínio dos romanos e, naturalmente, contra os próprios judeus daquela época. Então foi crucificado. Se nós lermos superficialmente, ficaremos restritos apenas nos fatos. Ele foi preso, depois ele foi torturado, depois foi levado até o Calvário, onde foi crucificado, e ali então acabou sendo morto por aquele instrumento de tortura, de execução também. Mas para nós que estudamos os conceitos morais dos ensinamentos de Jesus, nós podemos ver nessa situação que ele vivenciou também uma grande mensagem. Podemos utilizá-la para o nosso próprio proveito. Bom dia, Luiz. Então vamos aqui ao texto de Emmanuel, trazendo para nós as suas explicações. Ele diz assim: a multidão que rodeava o Mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impertinentes do mundo, os campeões da usura, os escarnecedores, os ignorantes, os espíritos fracos, que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangido, e seguiu carregando-o após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo é ainda uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas, se te aproximas do Evangelho, com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia, raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha, de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás com valorosidade. Por enquanto, a cruz ainda é sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho, pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e da ressurreição eterna. Esse aqui então é o nosso texto de hoje. Bom dia, Sandra. Bom dia, Dídima. Então vamos contextualizar essa mensagem dentro daquela realidade e também da nossa própria realidade. Aquele mundo então era um mundo tão materialista como esse que nós temos hoje. É um mundo apegado às sensações, apegado às posses, movido pelo sentimento de egoísmo que é natural no coração humano nessa fase evolutiva. E é então quando Jesus caminhava por aquelas vias, ele simbolizava então a virtude suprema, aquele que renunciava a todas essas tentações do mundo material e vivia essencialmente em função da vida espiritual dentro das leis divinas, e ele veio como supremo representante de Deus aqui na Terra. E é então
quando ele caminhava, solitário, representando essa virtude, nós tínhamos então a grande massa que o rodeava ali pelas ruas, acompanhando aquele momento de grande tortura, de grande sofrimento físico. E essas pessoas em volta representavam, ou podem representar, exatamente todas as fraquezas e todas as tendências negativas que nós vemos no mundo hoje. Podemos ver no rosto de cada pessoa que se encontrava ali presente, observando o que Jesus fazia, solitariamente, as tendências do egoísmo, da sensualidade, da indiferença, do ódio, do sentimento de divergência, de separação, de crítica. Então tudo aquilo que nós vemos no nosso comportamento hoje, que, claro, vai se atenuando conforme o tempo passa, vai diminuindo cada vez mais a sua intensidade, porque é o resultado da nossa própria evolução. Mas naquela época, voltando 2000 anos no tempo, nós encontramos então as pessoas vivendo ainda de uma forma bastante primitiva tudo aquilo que nós vemos hoje. Todos aqueles que eram criminosos, todos aqueles que eram considerados grandes pecadores, estavam ali, na plateia, assistindo o martírio de Jesus na sua caminhada em direção ao sacrifício supremo. Poucos se sensibilizavam. Quando nós pensamos em Jesus hoje, na atualidade, como sendo ali uma figura representativa de instituições, né, que trazem ali mais de 1 bilhão de pessoas no nosso planeta todo, naquela época era muito diferente. Eram poucos os seguidores. Quando nós falamos uma massa que seguia Jesus pelas ruas, pelas estradas, é uma massa de algumas pessoas, de algumas poucas pessoas que se interessavam em ouvir o que ele tinha para dizer. Quando nós falamos em Sermão do Monte, quantas pessoas nós achamos que se encontravam ali no pé daquele monte, ouvindo aquela mensagem? Nós pensamos o quê? Num estádio de futebol? Longe disso. Era um pequeno agrupamento de pessoas que se interessavam em ouvir aquilo. E ele, então, de região em região, levando um pouco dessa mensagem, e ela ia, por si só depois, se espalhando pelas próprias pessoas que comentavam aquilo que ouviam, mostravam, demonstravam a sua transformação através inicialmente dessa sensibilização, e aí então começavam a difundir. Os apóstolos também fazendo o seu trabalho de evangelização, que não era esse nome, mas era um trabalho de esclarecimento, de apresentação daquilo que Jesus vinha fazer. Então, por ser ainda alguém que não tinha tanta notoriedade naquela época, ele acabava sendo muito mais criticado do que adorado. Então aquela massa que se encontrava observando o sacrifício de Jesus durante aquele percurso, muitas vezes eram pessoas que riam, que gritavam, que apontavam, porque viam alguém, como tantos outros profetas que tinham naquela época, que iam contra aquela própria religião. Nas sinagogas, onde se falava sobre a religião, Jesus era duramente criticado por aqueles que eram os doutores da lei. Falavam, por exemplo, aquele fulano que se encontrava na cidade falando contra aquilo que os profetas diziam, segundo a interpretação deles. Então, na verdade, as pessoas que frequentavam as sinagogas sofriam ali aquela lavagem cerebral de apresentando uma visão absolutamente negativa de Jesus. E no momento em que ele era então sacrificado, grande parte daquelas pessoas que se encontravam naquela região estava ali apoiando o sacrifício de Jesus, rindo, criticando e tudo mais, embora fossem religiosos, mas muitos outros que não eram religiosos também olhavam ali com indiferença, com curiosidade, já que era mais um sendo torturado. Nós podemos lembrar um exemplo fácil de compreendermos, é na época da Idade Média, quando nós vimos ali a Inquisição, queimando pessoas. Vocês se lembram daquilo que nós vemos nos livros, daquilo que nós vemos nos filmes, que aquelas pessoas que eram levadas para a fogueira, por demonstrarem um dom, ou demonstrarem uma devoção que ia contra aquilo que a igreja trazia, como a própria Joana d'Arc,
No momento em que ela era levada para ser queimada na fogueira como uma execução, muitas pessoas que estavam em volta dela estavam ali batendo palmas, estavam gritando, jogando objetos, jogando, como nos filmes a gente vê muito isso, jogando tomate, jogando frutas, jogando repolho, gritando, ofendendo, enquanto aquela que era considerada uma mulher que depois foi pela própria igreja canonizada, considerada uma santa, era simplesmente uma jovem que tinha um dom, uma faculdade mediúnica, que a colocava em contato com os bons espíritos. Então Jesus, numa época anterior a Joana d'Arc, também passou pela mesma situação de uma forma muito mais agressiva. Então nós lembramos que todos aqueles que criticavam Jesus pela sua virtude e pela condenação que ele sofreu, eram pessoas que poderiam ser a representação das falhas humanas, das nossas falhas de caráter. Então olha só aqui como foi colocado por Emmanuel. Ele colocava: achavam-se ali os gozadores impertinentes do mundo, os campeões da usura, os escarnecedores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados do divino médico, que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios. Então todos esses caracteres nós podemos encontrar na atualidade. E aí então surgiu no meio dessa população aquele que foi levado para carregar também essa cruz. Mas um estrangeiro instado pelo povo aceitou o madeiro, embora constrangido, e seguiu carregando-o após Jesus. Emmanuel fala da lição que seria depois legada aos séculos futuros, e hoje temos aqui o privilégio de relembrar essa história e refletir sobre ela também. E ele diz assim: o mundo é ainda uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Então ele já faz uma referência sobre tudo aquilo que existe no mundo hoje. Pessoas que, de um modo geral, como nós lembramos sempre, se apresentam como religiosas. Mais de 90% da população mundial é religiosa. Essa população frequenta suas igrejas, suas sinagogas, seus templos, suas mesquitas, seus terreiros, enfim. Buscam essa espiritualização, buscam um contato com a mensagem divina, interpretada das variadas formas em cada cultura. Não importa qual religião nós estejamos tratando, todas as religiões retratam essas leis divinas. E aí então todas elas procuram trazer a sua visão de acordo com o seu entendimento, de acordo com suas tradições, para que nós a conheçamos no seu modo mais verdadeiro, na sua essência mais pura. Mas, sendo nós ainda seres bastante equivocados, também interpretamos de uma forma equivocada essa mesma mensagem. Então, vemos o mundo hoje como sendo uma grande Jerusalém. A mensagem continua presente. O símbolo é o próprio Cristo, que continua caminhando por aquela grande via, carregando a sua cruz, demonstrando para nós, exaltando para nós as suas virtudes. E nós ficamos então à margem, observando aquele sacrifício, alguns lamentando, outros chorando, outros se desesperando, outros criticando, outros indiferentes. Mas ficamos de longe, observando aquilo que acontece durante aquele percurso. Mas alguns de nós, e isso nós podemos falar em todas as partes do planeta, de todas as religiões, porque embora Jesus tenha sido representante dessas leis divinas, um dos representantes dessas leis divinas aqui no nosso planeta, ele acabou se tornando símbolo das religiões ocidentais, né, a religião cristã, de um modo geral, em que se subdivide ali entre religiões católicas, religiões
evangélicas, o próprio Espiritismo, né, trazendo como símbolo moral os próprios ensinamentos de Jesus, né, o próprio Cristo. Então, muitos de nós, em todas as partes do planeta, optamos então em seguir essa mensagem verdadeiramente. Então, simbolizando aquilo que Simão, aquele que ajudou Jesus a carregar sua cruz, ele acabou sendo exposto, porque Jesus carregava sozinho a sua cruz ali no meio dos soldados. De repente, apareceu então esse Simão e também continuou carregando essa cruz. E ele acabou também sendo observado por todas as pessoas que estavam ali. Acabou sendo constrangido por estar naquela posição de destaque, ao lado de Jesus, ensanguentado, machucado. E ele então foi aquele que continuou carregando essa cruz. E obviamente, chamando a atenção, acabou se tornando um destaque. Muitos de nós, então, na atualidade, em todos os tempos, na verdade, né, mas para nós agora o mais importante é o que acontece na atualidade, no momento em que nós optamos em seguir esses ensinamentos, é como se nós estivéssemos expostos também ao lado do próprio Cristo naquela avenida. Né? Não, seria até uma limitação nossa citar uma ou outra personagem, né, Angelina? Porque nós temos tantos nomes que acabam se destacando na mídia, como outros que se tornam anônimos. Então nós temos, né, uma muçulmana, nós temos um judeu, nós temos um cristão, nós temos um hindu, um budista. São pessoas do mundo todo que acabam carregando determinadas bandeiras pelo fato de terem sido educados para isso, mas que na verdade seguem na essência os ensinamentos que foram trazidos por Jesus e por outros mestres e que representam nada mais, nada menos do que as próprias leis de Deus. Então aquele que se destaca pelas suas virtudes, que se destaca pelas suas grandes obras, é alguém que está afinizado com essas leis naturais, com essas leis divinas. Só que aprendeu assim, que é a minha religião que ensina isso, porque é a minha religião que me fez isso. É a forma como cada um interpreta, mas que na verdade ele acaba se elevando diante da nossa humanidade, pelas suas virtudes, simplesmente por seguir uma lei que é universal, que é essa representação da própria lei do amor. Então, quando se destaca, ele acaba sendo visto como alguém especial, como alguém que deve, por uma obrigação, demonstrar todas as suas virtudes. E enquanto que aqueles que não tiveram esse compromisso, não se veem com qualquer tipo de obrigação moral. Então eu posso criticar porque eu não me comprometi com nada, mas aquele que se comprometeu tem a obrigação de demonstrar essas virtudes, apesar das suas falhas, apesar das suas limitações. Então Emmanuel continua para nós aqui, né? Ele fala que o mundo é ainda uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas, se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Essa cruz representa exatamente o peso, né, do sofrimento que nós carregamos pelas nossas renúncias, pelos nossos sacrifícios. E esse peso vem exatamente dos apontamentos que nós sofremos. Mas você que é assim, faz esse tipo de coisa? Você que pensa dessa forma, dizendo esse tipo de coisa? Você isso, você aquilo, e aquele que está dizendo tem comportamentos semelhantes, mas que não traz nenhum tipo de peso sobre os ombros, nenhum tipo de peso sobre o coração, simplesmente porque não assumiu nenhum tipo de compromisso. Isso não vai livrá-lo da necessidade de evolução, que mais cedo ou mais tarde vai bater a sua porta, mas ele, não se vendo comprometido, se dá o direito de criticar. Então colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido, serás ali forçado às maiores demonstrações de renúncia. Então, assim, se você diz que é espírita, se você diz que é cristão, então você vai ter que provar que é. E essa prova vai vir exatamente através
do seu comportamento, das suas ideias, das suas condutas, que tem que ser exemplar, porque você disse que é, então você tem que mostrar que é. Então você é exigido nesse comportamento. E esse tipo de cobrança, é muito interessante a gente perceber, acontece em todos os ambientes onde nós estejamos. No ambiente doméstico, no ambiente profissional, no próprio ambiente do centro espírita. Porque você disse que era. Se você disse que era, você tem obrigação de demonstrar. Mas se você não fala que é, você não tem obrigação nenhuma. Essa é a visão limitada, essa visão pobre, simplista que nós temos hoje do mundo. Então, né, daí para pior, né, Tic-Tac? Porque a gente vê então, né, que raros, como foi dito aqui por Emmanuel, te observarão o cansaço e a angústia. Então, quer dizer, você tem a obrigação de demonstrar as suas virtudes, mas ninguém pensa todos os sacrifícios, todas as dores, todos os cansaços que nós, né, o cansaço que nos atinge. Então você tem que ser assim, e o problema é seu, você não pode fraquejar. E isso faz com que essa cruz, que cada um que aceita, cada um de nós que aceitamos, ela se torne cada vez mais pesada. Muitas vezes até aparentemente insuportável para ser carregada. Então você sofre então essa crítica, e não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade, resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Então eu posso pegar os meus problemas domésticos, os meus problemas íntimos, os meus problemas profissionais, que são exatamente os mesmos dos outros. Pessoas que também trazem problemas domésticos, que também têm problemas profissionais, que também têm problemas íntimos, pessoais, afetivos, emocionais, psíquicos. Só que então, aquele que abraçou a causa, que se declara como seguidor, independente das suas dificuldades, vai ter que dar essa demonstração de humildade e resistência, e não apenas uma demonstração. Como diz Emmanuel, exigir-te-ão espetáculos de humildade. Então não é só você demonstrar, você tem que mostrar com exaltação ainda, fazer com que se torne público, se tornar aquele missionário que o mundo tanto busca dentro do seu pequeno universo naturalmente, mas ninguém pensa que você é um ser humano como outro qualquer, que está tentando acertar, que está tentando, através dos esforços, seguir pelo caminho correto, apesar das falhas. Mas nesse caso não são observados os sacrifícios e os esforços, são observadas as falhas. Tudo aquilo que eu deixei de fazer, tudo aquilo que eu consegui conter, que eu consegui equilibrar, isso tudo fica silencioso. No momento em que eu apresento um deslize, vem aquele dedo e aponta, viu, você caiu. Mas ninguém pensa em todo aquele caminho em que foi conseguido, né, caminhar em pé, com a cabeça levantada, com toda a coragem, com toda a humildade. Então é exigida então essa postura. E aí vem a recomendação para nós. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Essa recomendação é importante, e nós vemos assim que esses espíritos que trazem para nós esses ensinamentos naturalmente já atingiram um patamar mais elevado que o nosso, aqui de espíritos comuns no mundo material. São aqueles espíritos que já conseguiram superar as fraquezas humanas, são aqueles espíritos que conseguiram vencer as próprias tendências. Então eles podem dizer para nós que o caminho da elevação vem através, inicialmente, do trabalho, o trabalho moral em especial, não apenas o que você faz, mas principalmente de que forma que você faz. E depois ele diz, sofre e trabalha. Então primeiro vem o trabalho, depois vem o sofrimento da renúncia, o sofrimento da solidão, o sofrimento da crítica, dos apontamentos, das cobranças. Então trabalhar no sentido de produzir
e sofrer no sentido de suportar, tudo isso de olhos voltados para a divina luz. Porque nós lembramos sempre, como lembra Madre Teresa de Calcutá, muitas vezes nós tentamos ser caridosos, mas somos criticados. Sejamos caridosos mesmo assim. Muitas vezes nós procuramos realizar um tipo de trabalho e somos criticados. Trabalhemos mesmo assim. Porque no final ela diz assim, porque no fim das contas, o seu compromisso não é com as pessoas, o seu compromisso é com Deus. Então as pessoas podem criticar, as pessoas podem elogiar, mas isso não muda absolutamente nada, porque o compromisso que foi assumido é exatamente com Deus. E isso vai voltar a nosso favor, porque a nossa relação com o próprio Criador é que vai fazer com que tudo aquilo que nós façamos, ou que nós fazemos, seja revertido em nosso próprio favor. E ele diz assim então, do alto descerão para teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes, e vencerás com valorosidade. Então mostra para nós também, né, que eu me comprometi com o Evangelho, eu me comprometi com a mensagem, eu me comprometi com esse trabalho. Então, de imediato, seremos assistidos pelo mundo espiritual. Não daquela forma fantasiosa como nós imaginamos, em que os espíritos vêm e resolvem os nossos problemas. Mas eles vêm nos dar motivação para que a gente possa seguir em frente. E no momento em que nós vencermos o mundo, né? Exato, Elcio, né? Francisco de Assis e tantos outros, né? Mensageiros que fazem isso. O compromisso que nós temos com Deus é um compromisso que nós não entendemos ainda. Ao nos programarmos para essa nossa encarnação, e nós espíritas temos esse privilégio de ter esse entendimento, o nosso compromisso de vir para cá, nas cláusulas do nosso contrato, estava exatamente o compromisso de virmos para cá para voltarmos melhor, para resolvermos as nossas pendências, para trabalharmos, né, dentro das missões que nós assumimos e tudo mais. Tudo isso em busca da nossa elevação e do nosso crescimento em direção a Deus. Só que, de um modo geral, nós nos tornamos praticamente cegos, porque chegamos aqui, nos vemos sozinhos, em situações difíceis, convivendo com pessoas que cada uma procura viver do seu próprio jeito, e nos esquecemos do compromisso principal. A oportunidade que nós temos de reencarnar, ao sermos encaminhados para essa nossa encarnação, o principal ponto a ser observado é o compromisso que nós assumimos. Então, fazendo esse tipo de trabalho, cada um naturalmente vai fazer um trabalho de acordo com a sua capacidade. Enquanto nós pegamos Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Chico Xavier e outros tantos missionários que cumprem grandes missões, cumprem porque são capazes. Às vezes a gente pensa assim, né, que Chico Xavier era um santo, que ele fez e aconteceu e coisa e tal. Na nossa visão, certamente é, pelo tipo de trabalho que ele realizou. Mas se nós olharmos, por exemplo, na visão do mundo espiritual, daqueles que conheciam o potencial de Chico Xavier, a observação que colocariam era assim: ele que não fizesse para ver o abismo em que ele ia se lançar. Um espírito com aquela capacidade, com aqueles valores, com aquele potencial, com aquele conhecimento, se fizesse menos que isso, seria uma grande decepção. Para nós foi sem dúvida nenhuma um grande exemplo, mas para ele próprio é aquele espírito que ainda se cobra, que diz assim, né, eu poderia ter feito muito mais se eu não fosse tão fraco. Eu poderia ter feito muito mais se eu tivesse aproveitado melhor as minhas oportunidades. Então cada um de nós cumpre o seu próprio papel. Só que nós temos que sempre aproveitar, é mais ou menos assim, usando um exemplo paralelo bastante pobre, mas que vai ajudar para o nosso entendimento, é como se nós tivéssemos um grande computador, uma grande máquina, com grandes
com grandes componentes, mas que fosse subaproveitado. Então, quer dizer, tem aquele grande computador, tem aquela grande máquina, aquele grande equipamento para fazer um trabalho simples, que qualquer outra máquina mais simples faria. No nosso caso, nós temos sempre que observar que o nosso aproveitamento ele tem que ser o máximo que nós conseguirmos. Só que para isso nós precisamos primeiro ter esse comprometimento. Depois nós temos também o nosso próprio entendimento, de entender do porquê estarmos aqui. E é por isso que a grande maioria da população mundial, a esmagadora maioria, acaba subaproveitando a sua oportunidade aqui no nosso planeta, exatamente porque não entendeu ainda essa responsabilidade que foi assumida. Ou se não entendeu essa responsabilidade, acaba muitas vezes não se envolvendo, não aceitando aquele grande compromisso. Eu nasci porque eu nasci, eu tenho que viver porque eu tenho que viver. E na verdade não, nós estamos aqui como espíritos em evolução. O nosso mundo hoje é o cenário, é o nosso campo de trabalho, o nosso grande campo de obras, e todo o trabalho que nós realizarmos aqui vai se reverter a nosso favor. De onde viemos e para onde iremos, né? Esse tipo de dúvida, pelo fato de não termos ainda esse entendimento, é o que faz com que a maioria não se esforce suficientemente para poder fazer aquilo que pode fazer. Porque faz aquilo que é o básico. O Tic-Tac colocou, né, aos poucos vamos substituindo a nossa verdade pela verdade legítima que fará a grande libertação. E essa grande verdade, o Tic-Tac, ela vem sendo disseminada gradualmente. Né? O grande problema é que nós ainda resistimos a ela. Porque falarmos simplesmente de amor, que é algo tão banalizado nos tempos atuais, né? Aliás, em todos os tempos, ele acaba sendo subjugado pelo nosso religiosismo. Porque o que vale muito mais são as práticas religiosas, o que vale muito mais são os dogmas religiosos. Lamentavelmente, né? Mas assim, nessa fase de transição planetária, em que as coisas estão se tornando cada vez mais claras para nós, os conflitos estão surgindo para dar aquela chacoalhada na humanidade, isso é algo que vai acelerar esse processo. E essa aceleração vai fazer com que as transformações ocorram de um modo mais efetivo, porque nós ficamos muito presos durante muito tempo nessa ilusão de que basta eu acreditar, basta eu estar presente, que já é o suficiente para que eu alcance aquela suposta salvação. Então nós estamos começando agora, nesse grande processo de espiritualização da nossa humanidade, a deixarmos essas práticas materialistas de lado e começarmos a vivermos de fato essa grande essência. É algo que acontece de uma forma lenta? Sim, mas durante muito tempo, se nós voltarmos alguns poucos séculos no tempo, ela estava praticamente estagnada. Foi uma fase terrível, em que a humanidade ela tinha ali aqueles que evoluíam individualmente, mas a sociedade de modo geral ela ficava estagnada, vivendo em função apenas dos interesses aqui do mundo material. Nós saímos daquela fase, conseguimos sobreviver a ela e agora começamos a fazer esse trabalho de espiritualização. A humanidade começando a ficar mais incomodada, a humanidade ficando mais insatisfeita com as desigualdades, com o sofrimento. Isso é resultado. Isso não é uma transformação apenas social. Quando você fica incomodado com as injustiças, buscando leis que são mais adequadas a essa nossa proposta de transformação. Então essas buscas que nós estamos fazendo hoje são resultados, é um resultado dessa transformação moral que a sociedade está vivendo. Então, embora nós não tenhamos uma crença, o Espiritismo, por exemplo, falando sobre o mundo espiritual, é algo que não é uma unanimidade, pelo contrário, é muito combatido ainda, mas moralmente as pessoas estão se transformando.
Então o que vale, isso deixa para nós uma grande lição, que o que vale para nós não é a religião que você tem, aquilo que você acredita, mas o que vale é a transformação que você conseguiu promover. Então isso é muito positivo para nós. Então saiu daquela fase estagnada, começou a avançar de um modo mais lento e agora começa a acelerar um pouco mais, principalmente em virtude dessas grandes turbulências que nós estamos vivendo hoje. Então, quer dizer, se você não vai pelo amor, vai pela dor. O que interessa vai, né? E como eu disse, como tem aquela minha frase de cabeceira, o destino conduz aquele que o aceita, e arrasta aquele que o nega. E nós estamos sendo arrastados. Agora pela própria força das circunstâncias. Então, mas o fato de nós assumirmos hoje essa postura de transformação, de nos declararmos como espíritas, de nos declararmos como cristãos, e vivermos isso e sofrendo essas cobranças, mesmo que seja para nós ainda um grande peso, é algo que nós abraçamos de fato. É algo que nós assumimos como sendo a nossa própria filosofia. Então, já não se torna tão doloroso como era no passado. Meu tio dizia, né, quem me ensinou, ensinará você também, sim. Né? E temos ali a vida, temos ali as filosofias, todo mundo vai aprender. E aqui diz para nós então, por enquanto, olha só o que Emmanuel fala para nós. A cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. O que significa isso? Que nessa fase em que nós estamos agora, a cruz que traz para nós o sofrimento, o constrangimento, é o sinal de que nós estamos seguindo os passos de Jesus, que é o nosso grande mestre, nosso grande representante. Mas no futuro, isso vai se tornar algo natural. As pessoas vão viver o bem, vão viver o amor de uma forma natural, que já não será mais sacrificante. Hoje parece que os valores estão invertidos. Aquele que se apresenta com mais virtude é aquele que é mais apontado, é aquele que mais criticado, é aquele que mais sofre. No futuro vai ser o contrário. Tanto é assim que os espíritos dizem para nós, já há bastante tempo, que nessa fase de transição planetária, nós estamos tendo aquele expurgo. Aqueles espíritos inferiores, incompatíveis com essa transformação, estão sendo exilados do nosso planeta para um planeta compatível com o seu caráter, com os seus valores, com a sua evolução. Então eles estão sendo retirados daqui. Então aqueles que são virtuosos começarão a se destacar e se tornarão frequentes, né? Uma presença frequente. E aqueles que são menos virtuosos, esses chamarão atenção pela inferioridade. Então é aquela reportagem que passa na televisão. Uma pessoa estava andando na rua e encontrou uma carteira e devolveu para o dono. Os jornais correm em cima para poder fazer entrevista com aquela alma boa. Nossa, mas você achou a carteira daquela pessoa e você devolveu? No futuro vai ser assim. Como assim? Você não devolveu? Porque a surpresa hoje é quando você devolve. No futuro, que a gente espera que seja um futuro breve, a surpresa vai ser quando você não devolver. Então aquilo que para nós hoje é natural vai se tornar exatamente algo espantoso. Um comportamento egoísta que é natural vai se tornar espantoso no futuro pelo fato do egoísmo já não ser uma coisa frequente. Então nós sairemos do egoísmo e entraremos na fraternidade. Hoje o egoísmo é presente, é frequente. A fraternidade é algo raro. No futuro a fraternidade vai ser frequente e o egoísmo vai ser cada vez mais raro. Tucci, eu até poderia dizer para você, quem viver verá. Mas como todos nós viveremos, todos nós veremos. Eu espero apenas que não seja tão demorado assim. Mas só o fato de nós nos promovermos com essa grande transformação, com essa grande mudança, já vai fazer com que nós nos afinizemos com aqueles que pensam da mesma forma. Então, quando você começa a procurar o bem no mundo, você começa a enxergar o bem, por uma questão de afinidade, por uma questão de sintonia. Se você é egoísta, você vai continuar vendo o egoísmo. Então, assim,
vai ser bom, mas ele já pode ser bom, se nós nos transformarmos e começarmos a nos buscarmos mutuamente. Né? O Tico até colocou: quem vai querer morar no mesmo planeta com os terroristas do Estado Islâmico? Olha, Tico, quando se fala em Estado Islâmico, isso é um assunto que a gente até poderia conversar futuramente, porque é um momento é um divisor de águas, essa fase que nós estamos vivendo agora, em que o fanatismo religioso começa a entrar agora numa fase de destruição que está chamando a atenção de toda a nossa comunidade mundial para começarmos a agir de um modo diferente. E é claro que isso não vai se resolver daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, é algo que ainda vai demorar. Mas é uma fase de transição, de grande turbulência, que vem exatamente para poder dar essa chacoalhada na nossa sociedade. Então são as crises morais, são as crises ambientais, são as crises econômicas, são as crises nas mais variadas facetas que chegaram exatamente para poder chacoalhar tudo. Para a gente poder fechar, eu me lembro de uma... Cheguei até a comentar com vocês, né, de uma entrevista dessas que a gente vê no YouTube, daquele rapaz, né, que fazia ali entrevista com os espíritos da Umbanda, né? Lembra que eu comentei com vocês. E aí então ele fez uma entrevista com um Exu. Um Exu, né, que popularmente é conhecido como espírito mau, como espírito demoníaco e coisa e tal, mas que nada mais é do que um espírito ali que promove transformações. E eu me lembro de um Exu Mirim, que, como ele se intitulava, né, um espírito com uma personalidade jovem e que trabalhava também para essas grandes transformações. E ele falava assim: para você arrumar alguma coisa, primeiro você precisa desarrumar. Para você arrumar a mesa da sua casa, sua mesa de café, você precisa primeiro juntar tudo, tirar da mesa e depois colocar de novo cada coisa no seu lugar. Então o nosso mundo hoje está passando exatamente por essa fase. Para que haja essa grande arrumação, precisamos primeiro desmontar aquilo que foi criado, construído durante tanto tempo, para depois começarmos a colocar as coisas de volta no seu devido lugar. Então os pensamentos foram cristalizados, os sentimentos egoístas se tornaram presentes no coração das pessoas. Então para isso há necessidade de nós abalarmos, chacoalharmos tudo isso, quebrarmos todos esses sentimentos cristalizados que infelizmente nós mesmos construímos durante tanto tempo, para começarmos a viver agora esse sentimento de maior sensibilidade. Inevitavelmente. O Dudu colocou lá em cima, né, a renovação já está sendo feita, né, com certeza melhorará, mas o papel que eu jogava na rua hoje vai para o bolso. E em quem eu não gostava, hoje eu oro por ele, assim vamos renovando. E são situações simples, né? Essas mudanças não precisam de grandes transformações, grandes esforços. Não, melhor, não precisa de grandes esforços. São atitudes simples que naturalmente vão evoluindo, vão crescendo, até se tornarem algo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa própria educação, né? Então, para fecharmos, pessoal, o nosso último trecho, então. Chama atenção, Emmanuel. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Então, não basta apenas nós nos considerarmos desta ou daquela religião, não basta apenas nós termos uma postura religiosa. É importante que nós assumamos essa responsabilidade. É importante que nós assumamos o compromisso assumido e vivamos em função dessa nova filosofia. Isso sim vai nos colocar em afinidade com Jesus. Isso vai fazer com que nós sejamos aquele indivíduo que foi para o meio da rua carregar também a sua cruz para que todo mundo possa ver. E não simplesmente aquele que fica do lado de fora e fica dizendo da boca para fora, né, da boca para fora, uma crença vazia. Temos que vivenciar isso na prática. A Didima perguntou aqui, né, está faltando esses sentimentos e valores
só lá no Estado Islâmico. Não, isso foi colocado, o Didima, porque o Estado Islâmico é algo que está chamando a atenção de um modo institucional, vamos dizer assim, já que o Estado Islâmico se coloca como sendo um Estado, uma instituição, é algo que está chamando a atenção mundialmente. Mas com certeza, não tenhamos dúvida disso, de que o mundo hoje vive tudo isso. Essas crises sociais, essas crises morais em todas as partes do mundo, aqueles imigrantes que fogem e são tratados com indiferença, pessoas que morrem de fome. Tudo isso hoje se torna muito mais ostensivo, muito mais presente, para chamar realmente a nossa atenção. Sem essa crise, sem essa chacoalhada, nós continuaremos ainda vivendo aquele mundo de faz de conta ilusório, como se fosse um mundo que não houvesse problema. E o que não falta no nosso mundo são problemas. Só que hoje os problemas estão gritando com muito mais força para nós ouvirmos. E nós temos que tomar uma decisão agora. Então por isso, meus amigos, essa cruz que nós carregamos por assumirmos essa filosofia, assumirmos essa postura, ela tem ali o seu peso, mas o seu mérito é muito maior. Então tenhamos coragem para viver tudo